E aí, como é que vocês estão? Meu nome é João Vitor, eu estou trazendo mais um vídeo aqui depois de ter recebido esse tipo de mensagem aqui que eu vou colocar no vídeo. E isso me despertou o interesse em realizar, né, em trazer esse vídeo para vocês que estão assistindo aí. Né, depois de uma seguidora ela mandar uma mensagem relatando sobre uma amiga dela, né, de muitos anos e que se afastou, se isolou, né, e ela começou a suspeitar de que ela estava com problema com apostas, porém essa pessoa ela não abriu para ninguém. E talvez você já viu algum vídeo meu ou não, mas se você chegou aqui é porque você tem interesse, de alguma forma em ajudar alguém. Você tem alguém próximo, ou amigo ou familiar que provavelmente está tendo problemas com apostas, né? Você não pode confirmar isso, mas você vê evidências que te trazem essa dúvida na mente. Então eu, como um ex-jogador compulsivo, né, em recuperação diária, vou te trazer alguns sinais, vou te falar alguns sinais que eu mesmo demonstrei, né, e que outras pessoas no decorrer desse tempo aí sem apostas, né, desde que eu publiquei um vídeo aqui no canal, me trouxeram também, né, e a gente conseguiu ter um senso em comum e falar, pô, isso aqui são sinais de que a pessoa ela está apostando, né, e se você tem, né, alguém próximo aí com esse tipo de evidência, com esse tipo de sinais, né, suspeitando que de fato essa pessoa pode estar com problema com apostas, né, não abriu para ninguém, não abriu para você ainda e você tem o intuito de ajudar essa pessoa. Então eu vou te passar assim algumas coisas assim que vão escancarar, né, a possibilidade dessa pessoa estar com problemas em apostas, tá? Uma delas é ela sempre estar sem dinheiro. Ah, mas como assim, pô? No Brasil de hoje, né? Todo mundo duro, todo mundo trampando, é difícil ter dinheiro. Mas eu não falo não ter dinheiro para sair. Eu não tô falando de você não ter dinheiro para você fazer um passeio, para você comprar algo. Não, eu tô falando da pessoa não ter o dinheiro da passagem de ônibus para ir trabalhar, por exemplo. Né? Ela não ter R$ 1, R$ 2 na conta dela. Né? E não é uma questão que, pô, esse mês foi apertado, né? Essa quinzena foi apertada. Não, é frequente. É frequente que ela nunca tem dinheiro. Essa é uma das maiores evidências de que provavelmente essa pessoa ela está apostando. Mas, pô, João, qualquer pessoa hoje pode estar sem dinheiro no Brasil, né? Isso é uma verdade. Mas você vai entender isso como? Né? Se em outras conversas ou em algum outro momento essa pessoa ela já falou com você sobre apostas, né? Se ela já falou em grupo de apostas, em apostas esportivas ou de plataforma nova, né? Ou de método ou de influenciador, em algum momento no seu convívio com essa pessoa, provavelmente ela pode ter comentado pouco ou muito, né, sobre apostas, seja elas esportivas, seja elas de cassinos, né, seja ela seguindo alguém, né, seja ela seguindo alguma sala de sinal. Em algum momento você vai perceber que essa pessoa ela comentou de apostas com você, mostrou algum grande ganho, né, e depois disso ela parou de trocar ideia sobre, parou de falar isso sobre apostas com você. Por que será? Porque deu errado. Isso é muito óbvio, isso é muito óbvio. E uma das evidências mais claras é que essa pessoa ela nunca tem dinheiro para nada. E como eu repeti, como estou falando, eu vou repetir aqui. Não é ter dinheiro para não sair, não é não ter dinheiro para poder passear, não é não ter dinheiro para comprar alguma coisa, é não ter dinheiro para nada mesmo, sabe? Para inteirar ali numa passagem de ônibus, para inteirar numa casquinha do McDonald's, que seja. Então essa é uma evidência de que essa pessoa provavelmente ela está tendo problemas com apostas, tá? E uma segunda evidência, o segundo sinal é que ela sempre te pede dinheiro emprestado. Ela sempre está pedindo dinheiro emprestado para alguém, né? Pô, teve vezes já que você ajudou uma vez, você emprestou uma segunda vez, as contas apertaram, enfim, você ajuda agora quando você percebe que é frequente, né, essa solicitação de ajuda, né, frequentemente ela pede dinheiro emprestado e dependendo do seu ciclo ali no qual vocês estão inseridos, né, pode ser amigos em comum, pode ser familiares em comum, ela não pega só dinheiro com uma pessoa emprestada, ela pega com amigo, fulano, ciclano, com o Josézinho ali, com fulano, né? E aí você percebe que, putz, tá pegando dinheiro emprestado com frequência, tanto com você quanto com outras pessoas. Essa é uma segunda evidência, esse é um segundo sinal de que talvez essa pessoa esteja tendo problemas com apostas, né? Esteja viciada em apostas. Então ela sempre pega dinheiro emprestado com alguém. E se ela já está pegando dinheiro emprestado com alguém é porque ela não tem mais recursos com financeiras. Então ela não tem mais recursos com banco, né? Não tem mais recursos para pegar empréstimo de FGTS, ela não tem mais recurso nenhum. E aí ela vai em pessoas, ela vai em outros CPFs, vai nos amigos, vai em algum familiar mais próximo, né? Para ali que, putz, apertou esse mês, né? Pô,
tô com filho pequeno e apertou e tudo mais. E aí ela tá sempre pedindo dinheiro emprestado, sempre pedindo dinheiro emprestado. Você ajuda uma vez, passa um tempo, ela pede dinheiro emprestado de novo. Você ajuda outra vez, ela pede dinheiro emprestado de novo. Depois, ela começa a demorar para te pagar e atrasar para te pagar. Fonte da minha vivência lá em 2025, 2024, 2023, né? Eu, enquanto jogador compulsivo, fazia muito isso, né? E é muito comum entre jogadores compulsivos eles ficarem nessa aí de pedir dinheiro emprestado porque eles se apertam, ficam sem recurso nenhum, né? E aí tentam pegar dinheiro com outras pessoas para apostar. Isso que é foda, porque nunca é para resolver um problema que eles deixaram de resolver, mas é para apostar e se afundar mais ainda, tá? Então, esse sinal você tem que ficar muito atento. Se você frequentemente empresta dinheiro para algum amigo, né, em algum momento dali do relacionamento de vocês, né, ou familiar, vocês falaram sobre apostas, essa pessoa chegou a comentar sobre apostas, falou sobre algum ganho, falou sobre alguma plataforma nova, né, provavelmente ela está tendo problema com apostas hoje, né, aquele grande ganho não resolveu a vida dela, pelo contrário, só fudeu a vida dela mais ainda, tá? E uma outra evidência aqui que eu anotei, um outro sinal que pode dizer, né, pode ali detectar que a pessoa ela tá tendo problema com apostas, é quando ela inventa muitas mentiras e traz muitas desculpas, né? Eu particularmente aqui vou trazer outro relato meu, né, algo meu que eu tirei da minha vida lá como jogador compulsivo. Datas de pagamento. Datas de pagamento. Chegou o quinto dia útil, chegou dia 10, né, chegou lá o dia 20. E essa pessoa ela sempre dá uma desculpa para não pagar, para não resolver a pendência, para não cumprir o compromisso dela. Então, se você presta conta com algum cônjuge, ou se você presta conta com algum funcionário, por exemplo, também, né? Se você presta conta ali com algum amigo, né? E você vê que ele sempre tem uma desculpa para não pagar na data, sempre tem uma desculpa para não ter aquele recurso na hora, né? E inventa muitas mentiras, né? Um jogador compulsivo ele se torna também até mesmo um mentiroso compulsivo, né? Ele mente muito, ele consegue mentir muito para ludibriar as pessoas tanto para conseguir dinheiro, né? Quanto para conseguir ali mais folga para resolver problemas e pendências que essa pessoa tem. Então você começa a detectar isso, como eu te falei, se você tem ali uma roda de amigos, você percebe que, pô, mentiu pra mim, e aí em algum momento você tá ali conversando, pô, mentiu pra você também, fulano. Você já se liga, porque o jogador compulsivo, ele tende a mentir bastante, ele tende a trazer muitas desculpas em momentos, em datas em que ele precisa prestar contas ou resolver alguma pendência, tá? Então, essa é uma outra evidência muito forte, tá? A pessoa, ela se torna uma mentirosa compulsiva também, além de jogador, tá bom? Eu tô tentando ser mais claro possível, o mais direto possível, para você pegar esses sinais, né? Você que aí tem talvez um cônjuge, você tem algum parente, você tem um filho, né? Você tem um pai também, ou você tem algum amigo, né? Que você percebe que tá tendo um problema com a aposta, você percebe que ele tá mudando muito, né? E se você puxar lá atrás, você vai ver que ele falava sobre aposta com você, falava sobre casa, sobre plataforma nova que tem aí, né? E hoje você vê que essa pessoa ela mudou, ela tá te trazendo esses sinais, provavelmente o jogo está consumindo a vida dela, né? Ela está sendo consumida pelo jogo e pelas apostas, se tornando um jogador compulsivo, tá bom? Uma outra evidência aqui é a seguinte, eu anotei ali, que é... Ai, não teve jeito. Tive que pegar minha colinha aqui no meu roteiro, né? Porque ela se torna uma pessoa muito isolada. Então a questão de isolamento. O jogador compulsivo, vamos lá, vamos parar para pensar um pouco. Ele começa a perder dinheiro, começa a perder grana, né? E aí, ele começa a pegar dinheiro emprestado com as pessoas, ele começa a fazer dívidas, e aí, não tem como pagar aquele parente, não tem como pagar aquele amigo. Logo, uma das coisas que ele faz é se isolar. Ele se distancia, ele se isola dos amigos, ele começa a se isolar do trabalho. Então, são muitas desculpas para não ir trabalhar, né? São atestados. Se a pessoa ali, ela consegue ter aquele trampo híbrido entre home office e presencial, ela, putz, faz de tudo para ficar de home office, né? Conversa menos, interage menos com as pessoas. Então, pô, aquele cara que você trocava ideia direto, aquele seu amigo, aquela sua amiga que de repente ele passa a sumir, passa a não querer mais sair, passa a não querer mais estar nos rolês, nas festas de família, né? Provavelmente, se você pegar essas outras evidências que eu já falei aqui no vídeo, também é um outro sinal de que ele está tendo problema com apostas e com jogos,
porque ele passa a se isolar, né, passa a se distanciar das pessoas, tanto pela questão financeira, né, quanto pela questão também emocional e aqui, ó, psicológica. A pessoa, ela, primeiro, para apostar, o jogador, ele aposta de forma minuciosa, né, ele começa a apostar escondido, ele começa ali a ficar só no mundo dele de apostas e se isolar de outras pessoas, né, deixando até mesmo de ir para outros compromissos. Então, o isolamento é um dos sinais de que essa pessoa está tendo problemas com apostas, tá bom? E agora eu vou passar para uma outra aqui. Estou sendo bem rápido, eu estou correndo, porque eu quero aqui, ó, te acertar, fazer você entender esses sinais, né? E você perceber que alguém que você gosta, alguém que você ama, né, está tendo esses sinais, passando por essas coisas, evidenciando tais atitudes, provavelmente ela está tendo um problema com apostas, né? E a partir daí, você saber abordar, você saber chegar, você saber se aproximar para oferecer ajuda a essa pessoa, tá bom? Então é muito importante você perceber esses sinais. E um outro que também fica muito evidente é a questão emocional e a questão de temperamento dessa pessoa. O humor dessa pessoa muda. Você pega alguém lá que tá assistindo uma porra de um jogo de Série B do campeonato inglês lá, tá assistindo o Championship, ou tá assistindo a Série B do Brasileirão, ela nem torce para esse time, né? Mas você percebe que ela passa a assistir muitos jogos de futebol, né? E quando um determinado resultado não acontece ali, você vê ali, de bate pronto assim, ó, pum, a mudança no humor dessa pessoa, né? Porque o resultado não veio. Então ela passa a tratar pessoas próximas a ela muito mal, né? Eu falo por mim mesmo, já teve vezes que eu tava ali apostando, jogando, né? A merda do aviãozinho lá jogando, com meu filho do lado. Ele ali brincando e eu assim, Mateu, para de encher o saco, Mateu, não sei o que, porque eu tava focado em jogar, né? E quando eu perdia ali aquilo, eu descontava no meu filho, né? Eu dava uma resposta curta, uma resposta grossa, né? Então, até mesmo com as pessoas, quando eu tava no trabalho, trabalhando e apostando e jogando, mano, o temperamento mudava ali na hora quando eu via que aquele meu salário todo foi embora em minutos. A ansiedade batia, o nervosismo batia, né? Às vezes eu era até grosso com colegas de trabalho, mas porque o jogo ele muda demais o temperamento da pessoa, né? E isso eu tô falando de ações rápidas ali, de momentos em que a pessoa está jogando, né? Fora isso no dia a dia, né? Isso no decorrer dos dias, no decorrer das semanas, é como muda o temperamento dessa pessoa, como muda o emocional dela por conta dos jogos, né? Então você percebe que essa pessoa é uma pessoa que fica mais irritada, né? Você percebe que, pô, ela se irrita com resultados aleatórios, de esportes aleatórios, e você fala, mano, não faz sentido. Fulano nem torce pra esse time, ele tá pé da vida porque esse time perdeu, né? Meu esposo tá muito bravo lá, pega aí você, mulher casada, que vê lá que você vê que teu marido ele gosta de futebol, aí você vê lá, puta, ele tá bravo com o resultado desse jogo, mas um jogo que não vale nada, um jogo que não tem nada a ver, provavelmente ele apostou algum dinheiro ali e ele perdeu, né? E aí essa mudança de humor, ela acontece, ela é repentina e é diária, você percebe na cara da pessoa, né? Pô, a pessoa fica ali cabisbaixa, fica triste, fica desanimada com as coisas, tá bom? Se eu te falar pra você que até na hora do pá, o cara muda, o cara não tem nem ânimo pra isso, porque o jogo já consumiu a cabeça dele, já consumiu o emocional dele por completo, tá? Então é esse um outro sinal de que provavelmente, né, baseado em outras evidências, baseado em tudo aquilo que eu já falei nesse vídeo, provavelmente essa pessoa está tendo problemas com apostas, tá bom? Então, um outro ponto aqui, ó, interessante, e se você tem que prestar atenção, a pessoa ela deixa de se cuidar. Deixa de se cuidar. Como assim? Pô, o cara que corta o cabelo toda semana, barba alinhada, cabelo cortadinho, sobrancelha. O cara, mano, agora é uma vez por mês. Uma vez por mês, ele corta o cabelo, a roupa, você vê que o cara se vestia bem, agora o cara se veste de qualquer jeito. Por quê? O jogo faz com que a pessoa ela deixe de se cuidar, né? Ela deixe de se cuidar do corpo físico dela mesmo, né? Tanto da mente quanto do corpo. Então o cara já não vai mais treinar, o cara já não vai nem jogar uma bola, né? E eu tô dando esse tipo de exemplo porque eu sou homem evidenciado em coisas que eu já passei, né? Do que eu já vivi e evidenciado também por outras pessoas no qual eu já conversei, certo? Então, de fato, a pessoa ela deixa de se cuidar, ela deixa de cuidar de si, deixa de cuidar da saúde, né? Tanto físico quanto mental.
Então esse é um outro sinal, uma outra evidência de que provavelmente essa pessoa está tendo problemas com apostas. E aqui você vai ver que existe um ponto base, né? Existe uma base para todos esses problemas, que é a questão do dinheiro. Se a pessoa não tem dinheiro, que é uma ferramenta, né? Se ela não tem dinheiro para essa ferramenta, se ela não tem dinheiro, ela não tem essa ferramenta, obviamente ela deixa de fazer coisas, né? Deixa de sair, deixa de se cuidar, né? Porque não tem o recurso necessário, mínimo, para manter aquele padrão de vida, certo? Então essa é uma outra evidência muito clara, mano. Você vê que o mano se cuidava, a mina se cuidava, treinava, tá ligado? Tava sempre bonito, sempre arrumado. E a pessoa ficou desleixada, parou de se cuidar, já não comparece mais, às vezes não é nem porque ela não quer mais, né? Mas é porque ela não tem nem recurso mínimo para isso, tá? Isso evidencia também que essa pessoa está tendo problemas com vício em jogos e cassino, tá bom? E aqui uma outra evidência, essa aqui é a última para finalizar, eu acho que eu já falei bastante, tem aí cerca de 16 minutos de vídeo, e é a seguinte: essa pessoa ela tá sempre atrás de dinheiro, ela tá sempre correndo atrás de dinheiro, ela tá sempre vendendo alguma coisa no seu status. Se você vê aquela pessoa que, pô, passou a vender isso, passou a vender aquilo, se desfez de roupa, se desfez de tênis, nossa, começou a vender algum eletrônico. Não tô falando que isso é errado, gente, não tô falando que você não tem que investir, você não tem que tentar fazer dinheiro, mas o ponto é, baseado em todas essas evidências que eu já falei aqui no vídeo, né, ela chega em um outro ponto onde ela precisa arrumar dinheiro o tempo inteiro, ela está sempre em busca de dinheiro. Então é dinheiro emprestado, quando não consegue mais dinheiro emprestado, ela vai buscar recursos de outra forma, né? Ou seja, desde trabalhar, fazer tudo quanto é bico. Eu falo isso porque eu já fiz isso. Eu já peguei domingão de trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde, descarregando carreta para receber R$ 80, e quando eu recebi esses R$ 80, em questão de minutos, eu perdi esse dinheiro. Por quê? Era o vício, era a compulsão de apostar e jogar. Quantas vezes, pô, camiseta minha, eu acho que eu já falei isso no primeiro vídeo que eu postei, mas, pô, camiseta de time, assim, que eu gosto, que eu paguei R$ 450, vendia R$ 120, por conta do que? De sustentar o vício. Então, eu tava sempre correndo atrás de dinheiro. Então, pô, se tinha algum fulano ali que trabalha com venda de celular, pô, deixa eu postar pra você, que eu coloco minha gordurinha em cima, coloco um dinheiro em cima e vou postar nos meus status. A pessoa, ela se desespera por fazer dinheiro de todas as formas possíveis para sustentar o vício. Então, essa é uma evidência clara de que essa pessoa está tendo problemas com apostas, tá bom? Então, baseado em tudo isso que eu falei aqui, né, você consegue detectar, você consegue perceber se aquela pessoa próxima ali seu, ela tá com problemas de aposta, entendeu? Mas é aquilo, que nem eu falei, problema com dinheiro no Brasil, milhões e milhões de pessoas têm. O ponto agora é a evidência. Se lá no comecinho, né, você trocava ideia com essa pessoa ali, você trocava ideia com aquele amigo, você trocava ideia com aquele familiar sobre jogo, sobre aposta, ela trocava ideia com você, pai, mostrava resultado, apostava ali e tudo mais, e você vê que ela parou de tocar no assunto, parou de falar sobre, é porque ela perdeu dinheiro com isso, e provavelmente ela está tendo muitos problemas com isso, certo? Então, fica aí esses sinais para você, né? E outra coisa, outro ponto interessante, que você que ajuda essa pessoa, entenda uma coisa: não chega colocando na parede, não chega pressionando, né? Pegue brechas ali, baseado em tudo isso que eu falei, pegue brechas ali na conversa para que você entre, né? E passe a confiança para que essa pessoa, em algum momento, ela se abra para você, né? Se abra para conversar sobre o assunto, para pedir ajuda. E ela perceber, né? Ela percebeu isso, eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso, né? Como você percebe ali que você está viciado em apostas e que o jogo está passando a destruir a sua vida. Mas você precisa ali saber uma forma de entrar para que essa pessoa ela também tenha essa consciência e queira ajuda. Porque o viciado, se ele não entender que ele está viciado, se ele não falar para si mesmo que ele precisa de ajuda, não há ninguém que possa mudar a cabeça dele. Não há ninguém que possa mudar a trajetória dele, a não ser que seja ele mesmo. Mas, baseado nisso que eu já falei, para você que está assistindo esse vídeo até aqui, né, fica aí uma forma de você conseguir detectar e ajudar essa pessoa, certo? Então, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Quero que você deixe o like aqui também para que esse vídeo alcance outras pessoas. E conta para mim, né, como você percebeu, né, que aquele familiar seu, que aquele ente seu querido, aquela pessoa que você gosta, né, como você percebeu que essa pessoa estava entrando aí num fundo de poço, que são as apostas.
né? E continua me acompanhando aí, se inscreve no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tamo juntão, viu?